Ele era o vice-presidente dos Estados Unidos. O segundo homem mais poderoso do país mais novo e mais promissor do mundo ocidental. Havia chegado até ali pela combinação de inteligência, charme e uma habilidade política que poucos da sua geração tinham. Havia lutado numa revolução. Havia construído carreira que a maioria dos homens do século XVIII consideraria impossível de alcançar. E numa manhã de julho de 1804, cruzou um rio de barco, andou até um campo em Nova Jersey, ficou de pé a 10 passos de um homem que havia destruído sua carreira repetidamente por 20 anos, e atirou. O homem que ele matou era Alexander Hamilton. E o que aconteceu com Arrombur depois desse tiro é a parte da história que quase ninguém conta. Porque a maioria das histórias de vingança termina no momento da vingança. Esta começa ali. Fala, galera! Se você curte história real e vingança que dá arrepio, já pode dar o play. Aqui não tem enrolação, só casos que aconteceram de verdade e que vão te fazer pensar 2 vezes antes de mexer com alguém. Se inscreve agora que o vídeo já vai começar. Para entender o que chegou àquele campo em Veven naquela manhã de julho, você precisa entender o que havia sido construído e destruído entre esses 2 homens ao longo de 2 décadas. Não é uma história simples de 2 inimigos que sempre se odiaram. É mais complicada e por isso mais perturbadora. É a história de 2 homens extraordinários que chegaram ao mesmo mundo com origens completamente diferentes, que orbitaram os mesmos espaços de poder por anos, e que foram se tornando cada vez mais incompatíveis de uma forma que nenhum dos 2 havia planejado completamente, mas que nenhum dos 2 havia feito o suficiente para evitar. Alexander Hamilton havia chegado à América sem nada. Nasceu numa ilha pequena do Caribe. Filho ilegítimo. Pai que foi embora. Mãe que morreu cedo. Era o tipo de origem que no século XVIII significava a ausência de tudo que determinava para onde uma vida poderia ir. Sem rede de relações. Sem nome reconhecido. Sem o capital social que abria portas antes que você dissesse qualquer coisa. Hamilton foi para onde foi pelo único caminho disponível para quem não tem origem. Inteligência aplicada com uma intensidade que a maioria das pessoas com origens melhores não precisava desenvolver porque não precisava. Escrevia com velocidade e clareza que chamavam atenção. Pensava com uma sistematicidade que os que o encontravam reconheciam como fora do padrão. Havia algo nele que era urgente, a urgência específica de quem sabe que não tem margem de erro e que, portanto, cada oportunidade precisa ser aproveitada completamente. A Revolução Americana foi a oportunidade. Hamilton entrou na guerra como oficial jovem e construiu a reputação que a guerra permitia construir para quem tinha o que ele tinha. Tornou-se assistente de Washington. Tornou-se confiável num momento em que confiabilidade era escassa. Tornou-se parte do círculo que estava construindo não apenas uma vitória militar, mas um país que ainda não sabia completamente o que queria ser. E depois da guerra, Hamilton foi arquiteto desse país de uma forma que poucos outros foram. O sistema bancário americano. A política econômica que transformou 13 colônias endividadas numa nação economicamente viável. A interpretação constitucional que estabelecia o poder do governo federal. Hamilton havia colocado a mão em tudo isso com a convicção de quem havia construído uma visão do que os Estados Unidos precisavam ser para sobreviver e com a habilidade de traduzir visão em estrutura. Arrombur havia chegado de outro lugar completamente. Família estabelecida. Avô famoso. O tipo de origem que abria portas antes que você dissesse qualquer coisa. Burr era inteligente também, com um charme pessoal que Hamilton não tinha da mesma forma e que na política do século XVIII era instrumento de poder tão real quanto qualquer argumento intelectual. Era pragmático com uma sofisticação que tornava difícil atacá-lo diretamente porque ele raramente oferecia alvos fixos. A diferença entre os 2 não era de capacidade. Era de método e de visão. Hamilton acreditava em sistemas. Em estruturas que duravam além das pessoas que as construíam. Em princípios que deveriam guiar decisões independentemente do que fosse mais conveniente no momento.
Havia construído o tesouro americano não para si, mas para uma ideia do que o país precisava ser. Burr acreditava em pessoas, em relações, em poder como instrumento de quem conseguia navegar com suficiente habilidade. Era realista de uma forma que Hamilton considerava ausência de princípio. Esses dois homens haviam se cruzado repetidamente ao longo de 2 décadas. Na lei, onde os dois eram advogados. Na política, onde os dois orbitavam os mesmos espaços de poder em Nova York e no governo federal. E Hamilton havia bloqueado Burr. Repetidamente. Com uma consistência que as fontes documentam e que é impossível atribuir à coincidência. O ano de 1800 foi onde a tensão chegou a um ponto que os anos seguintes não conseguiram reverter. A eleição presidencial de 1800 foi uma das mais caóticas da história americana inicial. O sistema eleitoral da época não distinguia entre votos para presidente e votos para vice-presidente da forma que o sistema posterior estabeleceria. Thomas Jefferson e Aaron Burr, correndo juntos pelo mesmo partido, empataram em votos eleitorais. A decisão foi para a Câmara dos Representantes. E Hamilton trabalhou ativamente para garantir que Jefferson vencesse o desempate. Não em silêncio. Em cartas que circularam. Em conversas que foram registradas. Com a franqueza de quem está convicto de que está defendendo algo maior do que rivalidade pessoal. Hamilton havia dito, com variações dependendo de para quem estava escrevendo, que Burr era perigoso. Que era um homem sem princípios fixos. Que usaria o poder presidencial para fins pessoais de uma forma que Jefferson, por mais que Hamilton discordasse das políticas dele, não faria. Jefferson ganhou. Burr tornou-se vice-presidente. E passou 4 anos no cargo sabendo exatamente o que Hamilton havia feito para garantir que ele estivesse abaixo em vez de no topo. O vice-presidente dos Estados Unidos havia sido colocado naquela posição em vez da presidência por um homem que havia trabalhado contra ele de formas documentáveis, mas que não podiam ser processadas em nenhum tribunal que existia para esse tipo de coisa. Burr esperou. Concorreu ao governo de Nova York em 1804. Hamilton voltou a trabalhar contra ele. Com cartas. Com conversas. Com a consistência que havia definido sua oposição a Burr ao longo de anos. Burr perdeu em Nova York. E então leu uma carta que havia sido escrita por outra pessoa sobre uma conversa que Hamilton havia tido num jantar. A carta havia sido escrita por um médico chamado Charles Cooper e havia circulado de formas que cartas que não deveriam circular às vezes circulam. O conteúdo descrevia o que Hamilton havia dito sobre Burr naquele jantar. As palavras exatas já eram imprecisas na carta de Cooper, que havia sido escrita para outra pessoa e que havia chegado até Burr por um caminho que não havia sido planejado. Mas havia uma frase. Que Hamilton havia expressado uma opinião desprezível sobre Burr. E que havia algo ainda pior que havia sido dito, mas que Cooper não havia achado apropriado colocar em papel. O algo ainda pior que não havia sido colocado em papel era o ponto. Não a palavra desprezível, que era suficientemente vaga para ser contestada. O algo além. Que havia circulado em conversas que Burr não havia presenciado, mas que havia chegado de formas fragmentárias através de anos, a evidência acumulada de um homem que havia usado sua influência e sua inteligência repetidamente para fechar portas que deveriam ter estado abertas. Burr escreveu para Hamilton pedindo explicação. Hamilton respondeu com a habilidade de advogado experiente. Havia expressado opiniões sobre Burr ao longo de anos em vários contextos. Não poderia ser responsabilizado por cada coisa dita em cada conversa. Se havia algo específico que Burr queria esclarecido, precisava ser mais específico. Burr respondeu pedindo rejeição completa de qualquer declaração desonrosa que Hamilton houvesse feito em qualquer contexto. Hamilton respondeu que não podia rejeitar algo que não havia sido especificado. A correspondência foi e voltou. Cada resposta de Hamilton cuidadosamente construída para não confirmar nem negar de forma definitiva. Cada resposta de Burr fechando as saídas que Hamilton tentava manter abertas.
E quando a correspondência esgotou o que correspondência podia fazer, Burr enviou o desafio formal. Um duelo. Hamilton tinha opções. Podia recusar. Podia fazer a concessão que resolveria a questão sem que dois homens ficassem de pé a 10 passos um do outro com pistolas. Tinha 50 anos, família, uma posição que ainda tinha valor apesar das derrotas políticas dos anos anteriores. Aceitou mesmo assim. E deixou escrito, nos dias que antecederam o duelo, algo que os historiadores ainda debatem. Que não pretendia atirar em Burr. Que iria ao campo mas jogaria o tiro fora. Que havia razões morais pelas quais não podia em consciência tentar matar um homem num duelo. Porque havia aceitado em vez de continuar recusando é a questão que essas notas não respondem completamente. Havia algo sobre reputação. Sobre o código de honra que homens da posição dele eram esperados de honrar. Sobre a impossibilidade de ser visto como covarde num mundo onde coragem era moeda de legitimidade política. Havia também, talvez, a subestimação de Burr. A crença de que Burr faria o mesmo. Que os dois homens iriam ao campo, disparariam de formas que não matavam, e voltariam com a honra satisfeita e o conflito formalmente encerrado. Se foi essa a suposição, foi a última suposição errada que Alexander Hamilton fez. Vevem, Nova Jersey. 11 de julho de 1804. 7 da manhã. O local havia sido escolhido com a precisão que duelos exigiam. Do outro lado do rio Hudson de Nova York, em território onde as leis contra duelos eram menos aplicadas. Com o terreno específico que havia sido usado para outros duelos e que tinha a qualidade dos lugares que se tornam palcos de eventos repetidamente sem que o terreno em si mude. Os dois homens chegaram de barco, separadamente, com suas testemunhas. O protocolo dos duelos era elaborado com a formalidade que rituais às vezes desenvolvem, como se a elaboração pudesse conferir dignidade ao que era fundamentalmente dois homens com pistolas a 10 passos um do outro numa manhã de julho. As posições foram tomadas. O sinal foi dado. O que aconteceu nos segundos seguintes é tecnicamente disputado da forma que eventos de 2 séculos com testemunhas que tinham interesses no registro são disputados. A testemunha de Hamilton disse que ele disparou primeiro, para o ar, sem intenção de acertar. A testemunha de Burr disse que Hamilton havia atirado na direção de Burr antes de Burr responder. O que não é disputado é o resultado. Hamilton foi atingido no lado direito, acima do quadril. A bala fez o tipo de dano interno que a medicina de 1804 não tinha instrumentos para tratar de forma que mudasse o que ia acontecer. Foi levado de volta para Nova York. Passou 31 horas enquanto os melhores médicos disponíveis faziam o que podiam. Morreu no dia 12 de julho de 1804. Tinha 49 anos. E aqui é onde a história de Aaron Burr começa de verdade. Porque a vingança que havia executado naquela manhã em Vevem havia funcionado da única forma que não havia calculado completamente. Havia funcionado demais. Hamilton morto não era Hamilton silenciado. Era Hamilton martirizado. Era Hamilton transformado de rival político em figura trágica, em fundador da nação assassinado pelo vice-presidente em exercício, numa narrativa que a América de 1804 absorveu com a velocidade e a intensidade que narrativas de martírio sempre têm. Os jornais que haviam criticado Hamilton em vida publicaram obituários que o transformaram em gigante. As pessoas que haviam se oposto às suas políticas expressaram um luto genuíno. E Aaron Burr, que havia passado anos tendo portas fechadas por um homem que operava nos bastidores, descobriu que matar esse homem havia aberto uma porta diferente. Uma porta que levava para um lugar que nenhum dos dois havia imaginado como destino possível. Acusações de assassinato em Nova Jersey. Acusações de assassinato em Nova York. O vice-presidente dos Estados Unidos em exercício sendo procurado pela lei em 2 estados simultaneamente enquanto ainda presidia o Senado americano, porque a Constituição não tinha mecanismo para remover um vice-presidente que havia cometido homicídio enquanto ainda estava em mandato. Burr presidiu o Senado.
foi elogiado pelo discurso de despedida ao final do mandato. E então o mandato terminou e a proteção que o cargo havia fornecido terminou junto. E o que havia esperado do outro lado foi suficiente para destruir o resto da vida. O que Burr havia esperado do duelo, se havia esperado alguma coisa além da satisfação imediata de responder ao que havia sido feito a ele por 20 anos, não pode ser reconstruído com certeza. Mas o que as ações posteriores sugerem é que havia calculado que matar Hamilton resolveria o problema que Hamilton havia sido. Havia calculado errado. Hamilton morto era mais poderoso do que Hamilton vivo havia sido em anos. Porque vivo, Hamilton havia sido um rival que podia ser debatido, cujas argumentações podiam ser respondidas, cujas manobras podiam ser contramanobradas. Morto, havia se tornado um símbolo que nenhum argumento consegue derrotar porque símbolos não argumentam. Burr passou os anos seguintes numa espécie de exílio dentro do próprio país. As acusações criminais o seguiam, mas não chegavam a julgamento pela complexidade jurisdicional de um crime cometido em Nova Jersey por um residente de Nova York que era funcionário do governo federal. Essa complexidade o protegia juridicamente, mas não o protegia da forma de destruição que a reputação danificada produz numa sociedade pequena o suficiente para que reputação seja capital político real. As portas que Hamilton havia fechado em vida ficaram fechadas depois da morte. E outras portas que haviam estado abertas fecharam. Burr havia sonhado com a presidência. Havia chegado a um voto de distância em 1800. Havia perdido Nova York em 1804. E depois de Vevey, a presidência não era apenas improvável. Era impossível. O homem que havia matado Alexander Hamilton não seria presidente dos Estados Unidos. Isso havia sido determinado naquela manhã de julho com uma finalidade que nenhuma manobra política posterior poderia reverter. O que Burr fez nos anos seguintes tem a qualidade das ações de alguém que sabe que o futuro que havia planejado não existe mais e que está tentando construir outro futuro com os recursos que restaram. Foi para o oeste. Desenvolveu um esquema que os historiadores ainda debatem se era plano de invasão do México, de separação de estados ocidentais dos Estados Unidos, ou algo diferente que as fontes não descrevem com suficiente clareza para que a interpretação seja definitiva. O que é definitivo é que foi traído por um associado, foi levado a julgamento por traição, e foi absolvido por insuficiência de evidências. Absolvido, mas destruído. Porque julgamentos por traição, mesmo que terminem em absolvição, são o tipo de evento que a reputação não sobrevive de formas que importam. Burr havia sido vice-presidente, havia sido advogado respeitado, havia sido político de influência real em Nova York. Depois de 1807, era o homem que havia matado Hamilton e que havia sido julgado por traição. Duas coisas que nenhuma absolvição apaga. Aaron Burr viveu até 1836. Tinha 80 anos quando morreu, num hotel em Staten Island, com uma fração da posição e da influência que havia tido no pico da carreira. 32 anos depois de Vevey. 32 anos para descobrir o que significa sobreviver a uma vingança que havia custado mais do que havia produzido. Havia matado o homem que havia bloqueado sua carreira por décadas. E havia descoberto que sem esse homem como antagonista, sem a estrutura de rivalidade que havia organizado anos de ambição política, o que restava não era o futuro que havia imaginado do outro lado. Era a ausência do futuro. A psicologia que Carl Jung descrevia como inflação do ego, o estado em que a identidade se torna tão identificada com o objetivo ou com uma narrativa que quando o objetivo é alcançado ou a narrativa se encerra a pessoa fica sem saber quem é, havia encontrado em Burr uma ilustração que Jung provavelmente não havia lido mas que teria reconhecido. Burr havia sido o homem que resistia a Hamilton. Havia sido o rival que iria eventualmente superar o obstáculo que Hamilton representava. Quando Hamilton estava morto, essa identidade havia ficado sem objeto. E o que havia restado era um homem de 50 anos com acusações criminais em 2 estados, um julgamento por traição no horizonte,
e a reputação que a morte de Hamilton havia destruído de formas que 20 anos de manobras de Hamilton vivo nunca haviam conseguido destruir completamente. A vingança havia sido a maior vitória de Burr. E havia sido a coisa que havia garantido que nenhuma outra vitória fosse possível depois. O campo em Veven ainda existe em algum sentido. O terreno mudou, a cidade cresceu ao redor, mas há um monumento. Há uma placa. Há o tipo de marcação que lugares onde eventos irreversíveis aconteceram recebem porque as pessoas que vêm depois precisam de algo físico para ancorar o peso do que a história registra em abstrações. Alexander Hamilton está no $10 americano. É figura de musical da Broadway que rodou o mundo. É a versão dos fundadores que a cultura popular abraçou com a intensidade específica das figuras que morreram antes de poder decepcionar. Aaron Burr é o vilão desse musical. É o homem que atirou. É a resposta à pergunta que o musical faz repetidamente sobre quem conta a história e quem controla o que a história diz. A ironia que Burr não poderia ter previsto é que Hamilton, morto por uma bala de Burr em 1804, acabou controlando a narrativa de formas que Hamilton vivo nunca havia conseguido controlar completamente. A morte havia dado a Hamilton o que a vida não havia dado. A palavra final. A última linha. A versão da história que fica. Burr havia atirado para silenciar um rival. Havia criado um mártir. E a diferença entre as duas coisas é a distância entre o que a vingança promete e o que a vingança entrega. Promete encerramento. Entrega consequências. Promete silêncio. Às vezes entrega o barulho que dura séculos. E você, se tivesse passado 20 anos tendo portas fechadas pelo mesmo homem, se tivesse chegado a um voto de distância da presidência e perdido por interferência direta de um rival, se tivesse perdido Nova York pela mesma razão, e se tivesse na mão a possibilidade de responder de uma vez por todas, ainda conseguiria calcular completamente o que viria depois do tiro? Ou só entenderia o custo real quando fosse tarde demais para calcular qualquer coisa? Burr entendeu tarde. E viveu 32 anos com esse entendimento. Que é tempo suficiente para qualquer pessoa aprender o que a vingança realmente entrega. E tempo demais para quem aprendeu da forma que Burr aprendeu.